Algumas pessoas falam que o Ibovespa está muito barato, que o momento de entrar é agora, e outras falam que os riscos justificam o preço atual. Quem entrar agora pode perder dependendo do cenário. Vamos então ver aí algumas informações que podem nos ajudar a tomar alguma decisão. Eu separei aqui então alguns argumentos. Primeiro do SP500, né, que muitas vezes é um guia para o nosso mercado brasileiro. Então, às vezes o que acontece lá é replicado com o comportamento aqui. Primeiro, nós temos um ponto positivo da SP500, que é a subida constante nos últimos 200 anos. É aquele gráfico que nós já vimos em vídeos anteriores. Se fizer aqui um gráfico logarítmico, essa linha stocks são as ações americanas, aí, o Dow Jones, o SP500. Vejam que apesar das crises de 29, crise da bolha de .com, ela sempre sobe aqui mais ou menos nessa linha reta, uma subida constante. Se pegarmos o período pós-pandemia, talvez a subida esteja até um pouco exagerada, até distanciando-se dessa linha para cima. Mas vejam que a tendência média aqui é uma alta de 6,6% ao ano acima da inflação. Então, assim, se sobe tanto, como que você vai, né, ficar de fora? Como é que você vai abandonar essa classe de ativos, que é a Bolsa Americana, por mais que pareça infinitamente cara? Outro ponto positivo, lucro das Big Techs não está caindo. Tem esse site aqui que é o Coifin, que você consegue ver. Fizemos uma série histórica com o lucro líquido de algumas Big Techs. Então temos aqui Apple em azul, Google em laranjado e Microsoft em roxo. Todas elas com crescimento nos últimos anos. Então quer dizer que não está só subindo o preço, está também subindo o lucro das empresas. E esse outro gráfico aqui é o múltiplo, preço sobre lucro, também do site Coifin. Inclui aqui o Facebook. A gente pode ver o quê? Que desde 2017 para cá teve muita variação. Mas se pegar aqui o período antes da pandemia, final de 2019, o múltiplo preço-lucro do Facebook, da Apple, do Google está parecido com o que está hoje. Só o da Apple que aumentou um pouco, mas o dos demais não teve um crescimento tão grande. Então os preços estão sendo justificados pelo lucro. Mais alguns pontos negativos. O SP500 está caro em termos históricos de acordo com os múltiplos. Os múltiplos estão esticados. Tem um site muito bom aqui chamado MultiPL, que tem várias informações sobre SP500 e múltiplos, etc. Que é o múltiplo preço-lucro do SP500 desde o ano 1900. Então vejam que ele oscila aqui numa média de 5 até 20, cai e volta. Tem uma subida altíssima aqui, que é a bolha do .com. Aliás, a bolha do .com é essa primeira subida, a segunda subida altíssima aqui, acho que são os prejuízos que as empresas tiveram na crise de 2008. Mas olhem que o ponto atual é múltiplo de 35, considerando agora o SP como um todo, né? E não só o gráfico passado, vamos voltar lá, que é das Big Techs, que também está em torno aí de 30, 35. Mas o SP500 está com um múltiplo até maior do que as principais Big Techs. Então está muito longe da média histórica, que é 15, segundo esse site, a média dos últimos aí 100 anos. Então esse indicador é um indicador assim que nos dá preocupações. Não é possível que a bolsa esteja cara e continue subindo para sempre. Em algum momento é possível que tenhamos um retorno à média. E um seríssimo problema da bolsa americana é a iminência do aumento da taxa de juros. É uma assimetria negativa, porque os juros já estão em zero, muito difícil que eles caiam mais. Se tiver modificação, vai ser para cima. E se mudar para cima, a bolsa certamente vai cair, porque os juros são uma parcela muito importante da precificação das ações. Então a tendência é que qualquer mudança é piorar. Talvez esse múltiplo esticadíssimo que a gente observa aqui seja boa parte por conta do juro zero. E se esse juro subir por causa da inflação, o múltiplo se reduz e o preço do SP500 se reduz. Agora sobre Ibovespa. Como que está o múltiplo aqui, preço-lucro e preço sobre EBIT do Ibovespa? Bom, tem uma postagem aqui do Jarbas Gamboge, que sempre atualiza esses dados, pega lá dos Estados Unidos, que tem umas research, o Refinitiv e Ardent, que compilam esses dados, e ele mostra aqui, ó. Então, em vermelho é o lucro das empresas brasileiras do Ibovespa,
No caso do EWZ, que é muito parecido com o Ibovespa, para os próximos 12 meses. Ó, o lucro está subindo e o Ibovespa não está subindo aqui nesse finalzinho, nos últimos meses. Então, pela ótica dos lucros previstos pelos analistas para o futuro, está tudo indo muito bem. A alta do Ibovespa é sempre justificada pelo crescimento do lucro e aqui até nos últimos meses o lucro sobe e o Ibovespa não, tem até um espaço para recuperação. E aqui no gráfico à direita, que o Jarbas Gamboge postou no Twitter dele, é a margem operacional, tem a ver um pouco com o EBIT. Também está subindo aqui em verde, subindo de forma constante, até mais do que a receita das empresas. Então é um indicador aqui muito positivo. E esse outro gráfico aqui do Jarbas Gamboge é o preço sobre lucro do Ibovespa. Vejam que ele chegou aí no máximo de 17 e agora está em 7,9. Compare isso com o SP500. Nosso múltiplo é muito baixo. Em termos de múltiplo, nossa bolsa é muito barata. Mas claro que tem que descontar isso aqui pelo risco, né? Mas até em termos históricos, a bolsa do Brasil está barata em relação a ela mesma, que é um cenário oposto ao cenário norte-americano. E aí esse último gráfico do Jarbas Gamboge, ele tenta tirar o risco. Ele tenta comparar o Ibovespa em dólares e em função do risco a gente vê que é a mesma coisa. Então, na ótica dele, o preço do Ibovespa está mais ou menos justificado pelo risco. Se você fizer um ajuste do risco, o preço estaria justo, né, por esse indicador dele. Próximo passo aqui, ó. Ibovespa está barato em relação ao SP500. Como que a gente pode ver isso? A gente vai lá no Trading View e você pode ver uma divisão entre dois indicadores. Então aqui está EWZ, que é o Ibovespa em dólares, dividido pelo SPY, que é o SP500, é o ETF da SP500. Então a gente pode comparar assim, na linha do tempo, como que se compara a Bolsa Americana em relação à nossa. No começo aqui oscilava em torno de um ponto, uma média, quer dizer que a Bolsa Brasileira subia, depois caía, teve uma queda forte aqui em 2018, mas depois até se recuperou, e depois da pandemia a nossa Bolsa caiu pela metade em relação à americana. Então por essa ótica, se você acredita em média dos últimos 5 anos, a nossa Bolsa está muito barata em relação à Bolsa americana. Mas por quê? Muito por causa do dólar. Se colocarmos também o dólar nesse gráfico aqui, que é essa linha laranjada, a gente vê que o dólar mais ou menos acompanha a razão entre Ibovespa sobre SP500. Isso quer dizer que a desvalorização da nossa moeda explica boa parte do fato da nossa bolsa estar muito barata em relação à bolsa americana. E por fim, alguns aspectos negativos do Ibovespa, que é óbvio que uma queda no SP500 contamina o Ibovespa, independente de fundamentos, pelo menos no curto prazo. Se lá cair bastante, aqui vai cair bastante também, mesmo que os fundamentos estejam ótimos. Nós temos o risco do ano que vem, né? O risco de eleições, risco político, que pode fazer que o preço também caia abaixo dos fundamentos. E tivemos nesse ano aqui competição com muitos IPOs. O dinheiro que poderia ir para inflar o preço das empresas do Ibovespa, das empresas antigas, acabou indo boa parte para empresas novas. Então você perdeu aquela pressão compradora que poderia ajudar muito no price action. E a alta dos juros também é uma competição difícil com o Ibovespa, porque os juros já estão em 10%, né, os juros de 10 anos. E os juros americanos aí estão em 1%, os juros de 20 anos. Então é uma competição meio desigual no Brasil, que é muito fácil apostar em juros e ganhar quantias assim que é difícil reproduzir com a bolsa. Então vimos argumentos a favor e contra, não tem uma resposta fácil se o Ibovespa está caro ou barato. Alguns argumentos dizem que está caro, outros que está barato. Tome sua própria decisão, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é mostrar cenários para você, mas você é o CEO da sua própria carteira de investimentos. Você tem que olhar o cenário, a opinião positiva e negativa e tomar a sua decisão com base nisso. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.